Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conheça igual a ti. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença.
prazer estar aqui novamente. Mais um episódio da série Contemplação. E nós vamos falar, dando continuidade a essa série, a respeito de que contemplar, que ótica que Deus enxerga a nossa realidade, o que Ele, podemos dizer assim, desse ponto de vista, admira, requer que nós tenhamos, requer que nós nos posicionemos. E eu acho que o ápice desse critério de Deus, se é que Ele classifica as coisas, né, nesse sentido que nós seres humanos gostamos de fazer, mas se nós pudéssemos alencar, atribuir conceitos humanos a Ele, como nós fazemos, é claro que nós somos limitados e Ele não é. É claro que nós somos restritos e Ele não é. Mas se nós formos contemplar diante dEle, o que isso vai reverberar na nossa vida? Eu acho que é a fé. Nós vamos falar a respeito da fé nesse conteúdo. E é um dos conceitos e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar ao longo da minha trajetória. E nós vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 12, é um texto muito conhecido. Romanos não, Hebreus 12. Um texto muito conhecido. E é legal que esse texto ele vem logo em seguida de Romanos 11, de Hebreus 11, que fala, e ele lista os heróis da fé, né? Fala ali sobre todos os heróis da fé e tal. Abraão, Jacó, Isaac, Abel, Sansão, enfim. Ele vem logo em seguida desse texto de Hebreus 11. Hebreus 12, 2 diz assim mesmo: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, que alegria seria essa? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que alegria é essa que foi proposta para Jesus desde antes da fundação do mundo, que fez ele dizer: não, eu vou, não, eu consigo, não, eu me submeto, não, eu fico até o fim, não, eu suporto até o fim, não, eu aguento. Que alegria sobre-humana, que alegria fora da conotação da cogitação humana faria o Deus da terra entrar dentro de um ventre de uma madre sem pecado, conviver, observar durante 33 anos e meio a pecaminosidade, o distúrbio da raça humana e falar: não, vale a pena. Aquele que nunca teve contato com nada imundo, com nada imoral, com nada impuro, fala: não, sabe, essa vergonha, essa luta, o nosso grande sumo sacerdote, que a carta de Pedro diz que ele passou por tudo que o ser humano, que todos os seres humanos da terra já passaram, mas ele passou por tudo, aguentou tudo, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Esse ser humano, que alegria seria essa? Antes, eu gosto de citar um texto que ele tem totalmente convergência com isso que nós estamos falando, que fala assim mesmo, e é um texto do próprio Jesus. Ele fala assim mesmo: olha, quando o Filho do Homem voltar para a terra, ele encontrará fé na terra? Ou seja, a primeira coisa que o Filho do Homem, quando estiver voltando na sua glória com os seus anjos, no arrebatamento ou na sua segunda vinda, não sei como que cada um que vai estar ouvindo aqui crê, mas independente de qualquer coisa, nós cremos que ele voltará, porque é uma promessa.
ele fala que a primeira coisa que ele vai ver, que ele vai observar, que ele vai dar ênfase, e muitas das vezes nós somos inclinados a pensar que ele vai ver as obras, ele vai ver a minha performance, ele vai ver a minha conduta. A primeira coisa que Deus vai ver, e eu vou dizer para vocês que a fé para Deus é algo material. É como se ele pudesse ser algo palpável para ele. Porque a Bíblia diz que ele via a nossa fé. Em diversas passagens da Bíblia, Deus viu a fé. Deus viu a fé do centurião romano, Deus viu a fé da mulher cananeia. É como se ele pudesse tocar na fé das pessoas. E vice-versa, as pessoas tocavam na fé dele e eram curadas e eram libertas também. Então, quando o Filho do Homem voltar para a terra, a gente pensa o quê? Com certeza ele vai ver meus rendimentos. Com certeza ele vai ver que eu não adulterei. Com certeza ele vai ver que eu não vivi uma vida promíscua. Com certeza ele vai ver que a primeira coisa que ele vai ver na minha vida foi que eu construí igreja, foi que eu pastoreei, foi que eu fui líder, foi que durante muitos anos eu entreguei a minha vida para a obra. Cara, beleza, isso é legal. Mas digamos que essa não é a ênfase nem os quesitos primários que Deus quer ver. Ele fala, porventura o Filho do Homem encontrará fé na terra? E o desejo de Deus é justamente que nós vivamos esse estilo de vida. Um estilo de vida em que a gente fuja dessa dimensão natural. E caminhemos na dimensão sobrenatural. Porque a fé é isso. É caminhar no sobrenatural. É por isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala assim mesmo, olha, não enxergue ninguém, não trate ninguém do ponto de vista meramente humano. Porque as pessoas, elas não são somente do ponto de vista meramente humano. Ele está dizendo, e Jesus está dizendo, que ele quer que nós vivamos e vemos a vida e as pessoas de uma dimensão que não é daquilo que se pode ver com os olhos naturais. E como é que Deus vê as coisas? Como é que Deus vê as pessoas? Em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim mesmo, que Deus chama os que não são como se já fossem. Então como é que eu vou tratar as pessoas na minha família? Como é que eu vou tratar as pessoas no meu trabalho? Como é que eu vou tratar as pessoas na minha igreja? Como é que eu vou me tratar e me enxergar? Do ponto de vista como se Deus vivesse pela fé. E o viver pela fé que nós trazemos para cá é justamente enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente quer agradar a Deus com meritocracia, com moralismo. E ele fala, não, é com fé que vocês me agradam. É tratando as pessoas o contrário do que elas merecem. Elas merecem retribuição, elas merecem castigo, elas merecem que vocês sejam seletistas, exclusivistas, vingativos, e vocês vão tratar elas justamente o contrário. Elas merecem falta de perdão, elas merecem falta de graça, elas merecem falta de amor, vocês vão tratar elas ao contrário. Porque é assim que eu faço com cada um de vocês, com cada um de nós todos os dias. Ele nos chama com os olhos dele, mesmo nós não sendo ainda aqui no natural. E quando nós passamos a enxergar dessa ótica, essa é a substância que a gente precisa para ir construindo isso, para fazendo isso que nós não enxergamos no natural, só enxergamos no sobrenatural, tomar substância, se tornando algo palpável. Esse é o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. É por isso que lá em Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 6, ele fala assim mesmo, ó, nessa nova vida. Que nova vida? A vida de nascer de novo. Ele fala assim mesmo, nessa nova vida já não há mais diferença entre judeu e gentil, bárbaro e cita, escravo e livre, circunciso e incircunciso. Mas Cristo é tudo e está em todos.
é o máximo. Então saiamos da dimensão do visível. Porque na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim mesmo, olha, tudo aquilo que é visível é passageiro, mas tudo aquilo que é invisível é eterno. Então a gente tem que viver na ótica, na dimensão da fé, que é a convicção daquilo que não se vê. Aí a gente trata os nossos relacionamentos interpessoais mediante aquilo que não se vê, mas aquilo que Deus vê. Porque é assim que Deus enxerga. E vivendo assim, e tratando assim, e medindo assim, a gente agrada a Deus, que esse é o nosso maior desejo. Só que às vezes a gente não sabe como fazer isso. E a gente quer tratar Deus e o mundo e as pessoas ao nosso redor mediante a meritocracia. Tu me dá com um braço, eu te dou com o outro. Lei da semeadura, tu me dá e eu retribuo aquilo que tu me deu. Sendo que o próprio Jesus fala assim mesmo, olha, que vantagem vocês terão em comparação com os fariseus, se vocês só amarem quem vos amam retribuimente, se vocês só perdoarem aqueles que vos perdoam, se vocês só emprestarem quando vocês têm a convicção que eles vão lhe dar de volta. Se até os fariseus, se até os religiosos que não me conhecem, propriamente dito, eles agem assim, que tipo de glória vocês terão? Que tipo de galardão vocês terão se vocês só estão fazendo menos que o mínimo, menos daquilo que eu vos ensinei? Porque em João 14 a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria tudo o que Cristo nos disse um dia e nos guiaria em toda a verdade. Então a dica, a lição desse conteúdo é: saiamos da dimensão do visível, porque aquilo que é visível é passageiro. E o apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos nos vangloriar das nossas fraquezas, porque o poder de Deus é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. E quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Então a gente não deve definir as coisas, moldar as coisas naquilo que é temporal. Porque eu estou fraco, e às vezes o meu irmão está fraco, e às vezes o meu líder está fraco, mas isso não define ele. Porque quando ele está fraco, é quando Deus é forte na vida dele, é quando Deus é forte na minha vida, é quando Deus é forte na minha família, é quando Deus é forte nos meus negócios, é quando Deus é forte no meu emocional. Caminhamos. É essa alegria que foi proposta a Jesus. E isso fez ele falar, não, eu vou. Se for para ter esse resultado aí, eu vou. Se a consequência do meu ato de eu suportar a vergonha, a dor, os cravos, viver em um mundo que tinha pecado e eu ser o único ser humano do mundo que não teve pecado, que não me contaminei com isso, se eu tiver que viver 33 anos e meio nessa vida aí e ter esse resultado de fé, do Espírito Santo morando dentro deles e eles vivendo assim como eu falei lá na oração do Pai Nosso, que foi que Jesus nos incentivou lá na oração do Pai Nosso. Ele fala assim mesmo, olha, vivam a vida de vocês aqui na terra como se vocês estivessem no céu. Rogam a Deus a visão, a compreensão, o discernimento. Ele fala assim mesmo, olha, assim na terra como é no céu, e vivam essa vida. Onde é que nós estamos hoje do ponto de vista atemporal de Deus? Assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, como diz Efésios capítulo 2. Então vamos caminhar juntos nessa dimensão, sem medo, agradando a Deus. Manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. É aquele que começa e é aquele que termina. Autor é aquele que dá origem, que dá início. E consumador é aquele que finaliza. É ele que começa a boa obra. E não tratemos nenhum ser humano do ponto de vista meramente humano. Pelo contrário, vamos viver agradando a Deus. Esperando e tendo convicção daquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno.
Valeu, até a próxima.